Opa, professor, meu nome é Pedro. Eu estou aqui para fazer a atividade avaliativa N2, A2. Então vamos lá. Aqui eu vou começar pela fila dupla que o senhor pediu. Ela tem uma estrutura de nós e filas. Aqui nós criamos a fila, né? Aqui nós vamos inserir no fim da fila. Aqui é o enqueuing, né, do fim da fila, que é o insere do início, o enqueuing do início. Esses dois são os retiros, né, do início da fila. E aqui eu imprimi a fila. Tá. Aqui nós temos o main, que é onde nós vamos fazer as funções, né, para imprimir e tal. Vamos começar. Primeiro a gente vai criar uma fila. Ela começa nulo porque ela está vazia, né. Depois nós temos o insere no fim, e ela vai ver. Se o início for vazio, ele vai ter a informação do nó. O elo anterior e o próximo vão ser o mesmo nó. Se não, o elo anterior vai ser o fim e o próximo, né? O próximo elo, né? Tipo, o primeiro elo vai ser o fim e o segundo vai ser o início. Daí vai retornar um nó, né? Acho que tem que botar aí. Assim. Não sei, enfim, vamos continuar. Depois nós temos. Ah, sim, aqui ele está diminuindo o fim do nó, né? Tá certo. Aqui nós temos o adicionar fim de fila, que é o enqueuing, né? Que tu vai pegar o endereço, vai jogar e depois vai ver, né? Se for null, o final da fila. Se o início for null, o final vai ser o fim. Se não, ele vai apontar para o elo anterior. Nós temos no insere no início, que é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que se ele não tiver vazio, o elo anterior vai ser o fim e o próximo elo vai ser o início. E aqui temos o enqueuing, né, no início da fila. Ele funciona. Ele é muito parecido com o enqueuing do final, só que tu não precisa se preocupar muito com o fim, porque ele só faz um check ali, né? Se o início for null, os dois vão ser o início e o fim. Senão, tu só vai adicionando o próximo elo e daí tu muda o elo anterior, né? Tu adiciona o próximo, daí tem o início, daí o anterior vira o fim, daí tu adiciona o próximo, daí o próximo vira o início, né? E vai indo. Temos a retirada, né? E daí tu retira um elo do fim e quando tu retira o elo do fim, quando tu retira o último elo, né? Esse do início, perdão. Quando retira um elo do início, o elo acima do segundo, né? No caso, ele vira o primeiro elo. Então logo tu tem que fazer essa mudança. Aqui nós temos o retiro fim, que é mais simples. É quando tu te retira o último, o penúltimo, né? Elo vira o, o último, né? E aqui nós temos o main, para dar uma rodada. Vamos dar. Aqui a gente vai adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vamos retirar o início e retirar o fim, para mostrar. Certo? Ó, vamos ver. Cadê? Tá, mais acima. Aí que é bem grande isso. Tá, vamos aqui, adicionamos o 1, 2 e o 3, certo? Daí aqui aparece o endereço da fila, o endereço do início, o endereço do fim. Daí aqui, ó. Isso daqui é o endereço do início, onde colocamos o 1, adicionamos. Daí ele tem o elo anterior dele,
que era o null, né? E nós temos o null aqui embaixo, perdão, o fim. E o próximo elo. Daí nós adicionamos dois, ele vai apontar pro elo anterior e vai indo. Daí tu vê, né? Eles vão se apontando, né? Que nem tu tinha feito na aula, explicação. Quando um dá a mão pro outro, quem tem a informação é o de trás, né? Ok. Daí a gente adiciona o 4 e o 5. Só que o 4 e o 5, eles foram adicionados. O 4 foi adicionado no fim da fila, né? Todos foram adicionados no fim da fila. O 5 foi adicionado no início da fila. Tanto que tu vê aqui, né? 1, 2, 3, ele foi adicionado lá no início. E depois adicionamos o 6 no início da fila. Ele vem pra cá. Daí muda, né? Daí muda o início e muda o fim da fila. Logo após, nós vamos retirar o início. Daí a gente tirou o 6. Aí ficou aqui 1, 2, 3, 4. E o 6 sumiu. E depois vamos retirar o 4, né? Que é o final da fila. Nós tiramos 1, 2, 3. E fica assim. Bom, essa foi a minha explicação de filas duplas, né? Agora vamos para a lista circular. A lista circular, ela funciona como? Com a mesma estrutura, né? Nós e fila. Nós aqui criamos, mesma coisa, se os dois forem null, a fila está vazia, né? A gente cria uma fila vazia. Nós vamos retirar apenas do início e vamos tirar o número apenas do início da fila, né? Nós vamos inserir apenas no final. Vamos ver como é que fica. Aí nós podemos remover do final também. Vamos ver então como é que fica essa belezinha. Ela é muito parecida, né? As duas são muito parecidas. Ó, vamos ver qual é que deu aqui. Vamos subir aqui. Ó, esse daqui eu fiz diferente. Eu botei com cedilha. Bom, depois eu mudo pra C. A gente fica 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui é a fila normal. Daí eu só vou remover o primeiro. Isso, eu só vou remover o primeiro elo, né? No caso. Que começou. 1, 2, 3, 4. Não, minto, desculpa, perdão. Eu vou remover o último elo. Então, vai virar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como ela é circular, o 1, que é o primeiro, também vai ser o último. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Pá, voltou. Isso é interessante, né? Porque ele vai ficar fazendo isso sempre. Se eu remover o 4, se eu remover o 3, se eu remover o 2, daí vai ficar o 1. Tá? E em relação. Ela é uma estrutura um pouco mais simples que a fila dupla, né? Ela tem o libera, tem o imprime, tem o decui fim, o retira fim. Esse daqui tu usa, né, para retirar. Tem o enqueue fim, o insere no fim. E nós temos o retira do início e o dequeue do início, né? Desculpa se eu tô passando muito rápido, mas eu vou passar mais devagar agora. Pera aí. Eu cria, retira início, enfilera no início, desenfilera do início, desculpa, perdão. Insere no fim, enfilera no fim, retira do fim e desenfilera do fim. E temos o imprime. E o libera, né? Para liberar a memória, senão não dá. E tem o busca. Certo? Agora vamos para a árvore. A árvore binária eu escolhi em JavaScript. Pelo que eu entendi, ela funciona com assim, né? Nós temos os nós da esquerda, aqui, né? Que é undefined, 3 e 2. E tem os nós da direita, que é undefined, e o valor dele é 10. Então, como é que ele faz? Primeiro, ele vai fazer 10, 3 e 2.
e depois ele vai fazer 2, 3 e 10. Porque ele vai passando, ele tem que passar primeiro do início para o fim. Ele não pode começar no meio, né? Ele sempre vai ir do início ao fim. E são as funções que fazem isso acontecer, né? Pre-order e tal. E vamos ver como é que fica isto. Ali, né? Na pré-order, que seria da direita para a esquerda, fica 10, 2 e 3. E na ordem fica 2, 3 e 10. Porque sempre é assim, né? Então é isso, professor. Esse é o meu trabalho. Eu espero que o senhor goste. Esse eu achei mais difícil que o de PO. Sinceramente, bem mais difícil. Ah, se precisar alguma coisa, eu melhoro ele na recuperação. Obrigado e até a próxima.